Olá para você que assiste esse vídeo, eu sou a Ana Rodrigues. Vamos fazer aqui a nossa reflexão astrológica semanal para a segunda semana de maio, de 10 a 16. Eu já tinha falado para vocês na semana anterior que nós teríamos 3 planetas no movimento retrógrado, então teremos Saturno, Vênus e Júpiter nesta sequência, iniciando o movimento retrógrado. Mas temos ainda Marte ingressando em Peixes e Mercúrio em Gêmeos e uma fase minguante da Lua. Então vocês já puderam perceber que é uma semana de bastante movimento no céu e isso vai trazendo movimento no clima diário também e proporcionando então uma movimentação em termos dos temas. Agora nós vamos ter aqui já no dia 10, domingo, Dia das Mães, parabéns para todas as mães. Nós vamos ter aqui uma influência que vai mudando ao longo do dia, né? Às 3h11, na madrugada, a Lua vai chegar a um aspecto harmonioso a Marte. Então, nós temos aqui a Lua no signo de Sagitário e Marte em Aquário. Esses dois signos têm natureza quente, que imprime movimento, ânimo. Então, a Lua em Sagitário, em particular, ela estimula bastante o risco, né? Ela estimula ousar um pouco mais. Como o aspecto é harmonioso, é leve, mas é um tipo de aspecto que cria motivação, expansividade, com o planeta que tem como tema movimento também, atitude, iniciativa, capacidade de ação. Então nós temos nesse momento um clima muito favorável para tomadas de decisão, para iniciativas, para inovar, para ousar, para tentar caminhos diferentes e para qualquer iniciativa em qualquer tema, tá? Não é específico sobre um tema ou outro, mas por quê? Essa condição quente dos dois signos vai proporcionar o movimento adiante, né, o fluir dos acontecimentos. E os signos de elemento fogo, eles imprimem agilidade. Então, quando a Lua chega a esse aspecto harmonioso com Marte, ela faz fluir os acontecimentos, né, ela leva adiante, a situação se movimenta. Porém, depois, às 6h38, ela sai já de Sagitário e ingressa em Capricórnio, que é um espaço do zodíaco de exílio, né, para a Lua, uma debilidade para a Lua, e Capricórnio também já tem uma natureza fria, introspectiva, analítica, bem mais prática, né? Bem mais apta para lidar com as coisas da vida prática propriamente, porque é elemento terra, e o clima vai mudando bem nesse sentido, de forma que toda manhã do dia 10 do domingo vai ser muito mais favorável para cuidar de coisas cotidianas, para o pensamento mais racional, para a organização, para os temas ligados à mente racional mesmo. Isso ainda é confirmado porque Mercúrio vai chegar a um aspecto harmonioso a Júpiter ainda durante a manhã, às 11h36. E nós temos Mercúrio aqui no signo de Touro e Júpiter em Capricórnio. Então essa influência de terra, que é bem centrada, fria e seca, traz uma questão de objetivo e de facilidade para levar temas ligados à produção cotidiana mesmo. Agora, tanto o Mercúrio como o Júpiter envolvem os temas mais intelectuais. Mercúrio como a representação de mente básica, mas Júpiter da mente mais elevada. E esse aspecto harmonioso, ele facilita lidar com os temas de nível mental, racional, ou seja, os estudos. Só que não é tão favorável para temas muito subjetivos, para temas que exijam muito da criatividade, da imaginação. Ele é muito mais favorável, por exemplo, para lidar com temas racionais, analíticos, para contabilizar, né, lidar com essa parte de contas, exercitar mesmo o lado racional. E ainda como esse aspecto é harmonioso, ele facilita o julgar dos fatos, colocando os prós e contras lado a lado, né? Então, a mente racional, ela fica muito mais voltada para esse lado mais contábil mesmo, né? Para quantificar do que qualificar. Então, a gente vai quantificando as situações, as opiniões, né? Então, eu vejo isso como bastante facilitador para trazer um olhar mais para um senso de realidade propriamente. E também a gente tem que levar em consideração que Júpiter tem temas muito bons, mas ele está bem debilitado em Capricórnio e também já lento, praticamente estacionado, porque ele vai entrar no movimento retrógrado. E por isso esses temas mais expansivos, abertos, não estão muito facilitados com Júpiter aqui, né? De forma que ele vai exercer o papel nesse aspecto, trazendo mesmo para um lado mais prático mesmo, voltado para as questões da realidade. Bom, e aí no dia 11 a gente já vai começar o dia com Saturno entrando no movimento retrógrado a 1h11 da madrugada, e os temas de Saturno então vão exigir uma certa atenção. Quais? Primeiro, os temas que envolvem as questões que se desenrolam no longo prazo, né? Ele é o senhor do tempo e tudo fica tanto estacionado.
Os temas relacionados a compromissos, então, comprometimento, quando a gente diz aqui, não é só compromissos, por exemplo, de assinar um contrato, mas se comprometer com algo, ou um compromisso afetivo, por exemplo, deve ser evitado. Na verdade, tudo que for significado por Saturno, porque essa condição retrógrada, ela vai levar o assunto para um tema anterior, né, para uma condição anterior. Ele está voltando nos graus que ele já percorreu. O movimento natural dos planetas é no sentido anti-horário, né? Então, quando ele está no retrógrado, ele vem para o sentido horário. E também os que envolvem construção ou lidar com os temas ligados a obstáculos, né? Saturno também rege as pessoas de mais idade, e isso tanto em nível pessoal como em nível global. Então, tudo isso acaba sendo bastante afetado por esse momento em que ele muda o movimento. Então, a gente costuma dizer que os dias em que o planeta muda o movimento, eles são bem delicados para os temas dele. Então, eu não recomendo nenhuma atividade ligada a Saturno, né, dessas que eu falei, neste movimento retrógrado. O que pode acontecer também é que, em nível pessoal, se você está em um momento em que Saturno está em evidência, vamos supor que Saturno é o regente do seu signo ascendente, é o regente do meio do céu, ou se na Revolução Solar ele é o regente do ascendente, ele é o regente do meio do céu, está em aspecto com o regente do seu ascendente, se for a firdária de Saturno, uma profecção em que ele está evidente, esse momento então acaba se tornando muito mais importante para você em nível pessoal, né? Porque quando a gente faz uma avaliação dos dias, nós estamos falando em influências globais. Ele vai ficar retrógrado até 13 de setembro. Isso significa, ele está em 1 de Aquário, significa que ele voltando em graus, ele vai voltar para Capricórnio. E isso vai acontecer no dia 1º de julho, que também é o domicílio dele, né? Mas tem uma natureza bem diferente de Aquário. Aquário já tem um pouco mais de expansividade, de Capricórnio não. Ele é bem centrado em termos de construção prática, sólida. Esse momento é bastante delicado. E aí, ainda na segunda-feira, a gente tem Mercúrio entrando em uma quadratura com Marte. O momento exato é às 4h33, na madrugada. A madrugada de segunda é muito delicada, evitem mesmo para qualquer tema. Principalmente os que envolvam opinião, trocar ideias, resolver questões que dependam também de uma contraparte, porque principalmente essa influência de quadratura para Mercúrio, ela é agressiva nas opiniões, envolvendo signos fixos, né, acaba trazendo bastante resistência para o pensamento, para as ideias, para o diálogo e prejudica muito a troca suave dos temas, né? Isso é muito delicado para conversas de todas as naturezas. Não iniciem nada sobre essa influência, porque é muito propensa a trazer embates com a outra pessoa, discordância sobre como fluir com as coisas e tudo mais. E aí a gente passa uma boa parte do dia, quando chega lá no início da noite, Mercúrio já muda de paisagem, ingressa aqui no signo de Gêmeos. Então essa influência aqui já se desfez. E Mercúrio em Gêmeos tem domicílio, Gêmeos tem uma natureza expansiva, então ele deixa um território muito resistente aqui de Touro, né, muito lento, e entra em Gêmeos que tem movimento, é mutável, elemento ar, e é o domicílio dele. Então a gente tem para esse período de Mercúrio em Gêmeos um dinamismo muito mais acelerado para o que diz aos temas de Mercúrio, comunicação, as notícias, mídias em geral, redes sociais, mas também transportes, as estradas, as burocracias, os papéis. Então fica um clima um pouco mais agitado e muitas coisas vem ao mesmo tempo, né? Ele movimenta um pouco mais o ritmo e tudo vem muito rápido. As coisas chegam e se desfazem nesses temas de Mercúrio muito rapidamente. E o último aspecto do dia é a Lua formando um aspecto harmonioso com o Sol, mas que é de elemento terra, então continua favorecendo os temas mais racionais, mais ligados à questão de estrutura cotidiana e os que a gente pode contabilizar resultados também, o que a gente pode ver o resultado se concluindo. Não é uma influência, apesar do aspecto ser harmonioso, não é uma influência tão facilitadora para as coisas de nível subjetivo, né? Mas, mesmo para temas afetivos, essa influência pode trazer uma facilidade para enxergar as coisas em um nível real, né? Para lidar com as coisas em um nível um pouco mais prático. Enfim, né? Ela não é tão romântica, mas resolve as coisas. Agora, no dia 12, nós temos aqui a Lua formando uma conjunção com Júpiter
e depois ela vai ingressar no signo de Aquário. Então, primeiro, ela vai chegar no mesmo grau em que está Júpiter, então nós temos tanto Lua no exílio como Júpiter em queda, e não é então uma conjunção tão expansiva, legal, esperançosa e harmoniosa, mas ela traz aqui um movimento para a construção de coisas, para dar um arremate, por exemplo, porque tem uma característica de elemento terra. Se você estiver, por exemplo, em vias de fechar alguma coisa, esse momento pode ser esse momento em que você bate o martelo, assina o contrato, faz a coisa, né? Conclui, concretiza, né? Tem uma influência de concretização, porque tem uma característica de elemento terra. Mas não é tão esperançosa, não é muito abundante também, de forma assim que eu vejo uma tendência mais interessante mesmo para concluir as coisas. E quando a Lua chegar no signo de Aquário, que vai ser só meio-dia e 38, ela vem para um centro um pouco mais aberto, né? Sai desse território de Capricórnio, que é um território muito concentrado, frio, e entra nesse território quente de Aquário. Então, o clima, o olhar já fica um pouco mais expansivo e generalizado. E daí ela vai formar um aspecto com Mercúrio, que acabou de ingressar aqui no signo de Gêmeos. Aí sim, então depois aqui de meio-dia e 38, a gente tem uma tarde e noite de terça-feira bastante interessante para estudar, para trazer ideias, principalmente ideias diferentes, né? Vai abrir bastante os horizontes sobre possibilidades, mas aqui a gente ainda está falando em uma questão mais mental. Mas, de qualquer maneira, vai facilitar muito os temas comerciais, isso é bem interessante, né? Porque Mercúrio rege o comércio e em Gêmeos ele fica bem forte para esse tema. E a locomoção das coisas, o ir e vir das coisas, né? Então, se a gente estava né, em um clima muito parado, emperrado com as coisas ali, né? Lua em Capricórnio, o Mercúrio estava em Touro, aqui com esse aspecto a gente vê as coisas se dinamizando um pouco mais. Às 16h18 ela vai chegar a um aspecto harmonioso com Saturno, só que Saturno está no movimento retrógrado e ainda praticamente zerado de velocidade, né? Porque ele entrou no movimento retrógrado no dia anterior. Essa conjunção de Lua com Saturno, no meu ponto de vista, só é favorável para estudar, analisar situações como um todo mesmo, estudar temas, escolher temas para estudar. Ela não é tão analítica, não é tão profunda, tem um olhar um pouco mais aberto, expansivo, assim, pensando num todo mesmo, não é muito detalhista, mas ajuda muito ver a lógica dos acontecimentos. Isso pode ser em relação a um tema de estudo propriamente, de um tema específico, como às vezes estudar uma situação em nível global. Vamos supor que você quer entender como um assunto está se desenrolando. Então, esse momento aqui ele é interessante para esse tipo de situação. Mas não é uma iniciativa pela condição muito lenta de Saturno. Aliás, durante essa semana, a gente só tem aqui Marte no movimento que está acima da velocidade dele e Mercúrio. Bom, e aí também Mercúrio vai chegar a um aspecto harmonioso com Saturno. Então, essa terça-feira, dia 12, tem muito esse tema de estudar, mas não é só estudar pensando em temas escolares, universitários ou temas técnicos. É estudar situações, estudar possibilidades, observar as coisas em um nível maior mesmo, às vezes coisas até da vida cotidiana, né? Mas tem uma facilidade para você ter essa troca de ideias, de pensamento, tem uma fluência bem interessante que a gente tinha visto no dia 11 e no dia 10 não muito favorável, né? Agora, no dia 13, nós já vamos começar aqui em 1h17, na madrugada, com Marte ingressando em Peixes. Então, Marte é o planeta que tem como tema a agressividade, a ação, a velocidade, né? Pensando também, a agilidade é tema de Marte, não é de Mercúrio, né? Muitos pensam que é Mercúrio que rege a velocidade, mas não é Marte. A competitividade também. Só que Peixes não tem essa natureza competitiva, ele é frio, ele é úmido, né? Ele é permeável, o signo de Peixes. Então, toda a ação acaba entrando num território muito permeável. E isso traz um movimento muito subjetivo para as atitudes, para as tomadas de decisão. Só a posição de Marte em Peixes não é nem favorável e nem desfavorável para iniciar alguma coisa, mas vai depender do tema que você está iniciando. Se for um tema subjetivo, em que você tem que fazer as coisas de uma maneira
não direta, encontrar alternativas, é até legal. Agora, se você tem que chegar a um objetivo rápido, certeiro, essa influência já não é muito favorável, porque é como se desse muitas voltas, né? Porque peixes, além de ser elemento, né, de pertencer à triplicidade da água, ainda é mutável. Então, esses rodeios que se dá em torno da situação com Marte em peixes é muito provável. Então, o que vocês devem pensar é sobre o tema, né? Para temas que você tem que encontrar alternativas, fluir em vários caminhos, achar possibilidades diversas, ele vai até te levar a essas possibilidades. Mas se já tem um objetivo traçado e você tem que chegar lá rápido, certeiro, atingir o objetivo, já não é muito mais, né? E às 13h45, Vênus ingressa no movimento retrógrado em Gêmeos, então ela está muito prejudicada porque em Gêmeos ela já não tem poder por dignidade essencial e o movimento retrógrado é uma debilidade acidental. E Gêmeos também é mutável, né? Então nós temos também aqui na quarta-feira um clima muito instável, não propenso para inícios, principalmente para os temas que envolvam objetivos diretos, né? Como eu falei para vocês aqui no título, é subjetivo e não é muito favorável para lidar com temas comerciais, para lidar com os assuntos monetários, compras em geral, por exemplo, atividades em geral não são muito recomendadas. Agora, a Vênus tem como tema o quê? O prazer, a satisfação, o amor em si, né? A moeda, o valor das coisas, que no movimento retrógrado isso tem um prejuízo, pelo menos nesse dia. A questão do movimento retrógrado ela é prejudicial no momento em que o planeta para entrar no movimento retrógrado e quando ele para voltar ao movimento direto. Entre esse meio tempo, mesmo quando ele está retrógrado, ele vai aumentando a velocidade, então não é tão ruim, é a virada do jogo que é complicada. Então, esse dia, aqui 13, não é recomendado para esses temas afetivos, para os temas de estéticas, para os temas ligados a investimentos financeiros, por exemplo, porque é muito propenso as coisas não saírem mesmo, né? O movimento retrógrado muda, a velocidade muda o jogo, ele volta, então ele vai trazer condições não muito agradáveis para essas questões. É comum dizer também que o movimento retrógrado traz possibilidades que já aconteceram, né? Então ele leva a situação para um quadro anterior. Por isso que iniciar ou dar continuidade, né, em uma ação importante sobre algo que esteja em movimento não é favorável nesse momento, porque é provável que ele leve a um quadro anterior ao invés de levar para um quadro adiante, né? Sempre a gente vê, em termos, por exemplo, de medir tempo e o andar dos acontecimentos, que o movimento retrógrado ele traz uma possibilidade de retorno sobre uma situação porque o planeta está voltando em graus que ele já caminhou, né? E aí no dia 14, gente, o que acontece? Nós vamos ter a Lua formando um trígono, que é um aspecto muito harmonioso com Vênus, às 6h20, mas Vênus está praticamente com 0 de velocidade também. Então, esse trígono de Lua com Vênus em Gêmeos, ele é expansivo, vai dinamizar um pouco o olhar sobre os nossos interesses em geral. Por exemplo, se você estiver cogitando buscar um novo trabalho, é bem provável que ele desperte possibilidades de você querer, sabe aquele desejo mesmo, né, daquela vontade de querer ir adiante, mas vai com calma por essa questão aqui do movimento retrógrado recente de Vênus, então ele traz risco, né, mesmo o aspecto sendo harmonioso, ele traz risco. Agora, eu vejo como um momento propício se você precisa voltar a um quadro anterior. Então, como a gente tem tanto a Lua como Vênus envolvidas, né, no tema romântico, esse trígono, que é um aspecto harmonioso, pode trazer aí uma nova possibilidade de um contato com alguém ou de resolver uma situação que não estava muito bem esclarecida, porque nós estamos falando de Lua em Aquário e Vênus em Gêmeos, né, signos de triplicidade do ar, que tem esse tema da interação, né, como um tema importante. Por isso pode trazer aí uma segunda chance em um contato com alguém. Então é muito mais favorável para rever uma situação ou até mesmo rever uma possibilidade de investimento, rever uma condição anterior, né? E às 11h03, a Lua vai chegar aqui à fase minguante. Então, a gente tem aqui a Lua em 21 de Aquário e ela está chegando no momento exato, aqui no último quarto dela, né? Não é um momento muito agradável para a Lua, porque as quadraturas, né, ao Sol são desafiadoras, mas é um período de conclusão. E por isso continua como uma influência de reserva ainda, né? E Júpiter ingressa no movimento retrógrado às 11h32. Então, gente, para ser sincera,
Desde aqui do dia 11, em que Saturno ingressou no movimento retrógrado até agora, a gente tem muitos planetas lentos, eles não levam as coisas a se desenrolarem em um tema diferente, não levam as coisas adiante. Então a gente tem uma semana em que os temas ficam girando muito em torno das mesmas coisas, sem fluir muito, com muita novidade, com temas novos, né, sem fazer as coisas prosperarem e fluírem. E o que acontece especificamente com Júpiter é que ele já tem uma debilidade da queda aqui em Capricórnio e ele ainda vai ingressar no movimento retrógrado, vai acumular debilidades, né? Isso vai fazer com que os temas ligados à esperança, à prosperidade, à fé, ao otimismo, de maneira geral, sofram e sofram muito. E o senso de justiça em um nível mais próximo nosso, né? Por isso que a gente não deve pensar em iniciativas que envolvam essas possibilidades de julgamento de nível pessoal ou julgamentos mesmo levados para os temas mais jurídicos, né? Mesmo que a gente tenha um momento aqui muito parado para esse tema, né? Enfim, ele é afetado por essa influência aqui do movimento retrógrado. Mas, novamente, digo para vocês, o retrógrado traz possibilidades das coisas voltarem. Só que se a gente pensar na dinâmica do movimento celeste, o momento retrógrado, o momento que estaciona, né? Então, no dia 11 foi Saturno que estacionou, no dia 13 Vênus, no dia 12 Vênus e agora no dia 14 Júpiter. Eles são estacionados, é zero. Por isso que iniciar coisas com essas influências é bem ruim, porque elas não andam nem para frente nem para trás, tá? Por isso que eu estou falando para vocês. Os temas parecem girarem em torno das mesmas coisas e não fluem muito em novas possibilidades. E quando chegar às 22h24, a Lua ingressa em Peixes e aí ela vai entrar numa influência também muito subjetiva. Eu até coloquei aqui o tema sem objetivo, porque a gente está com um clima muito instável, né? Marte ingressou em Peixes, muitos planetas retrógrados, agora a Lua entrou em Peixes, então o humor fica realmente muito instável e muito emocional, tá? Então, para iniciar as atividades, vocês vão correr um risco de levar os temas de acordo com o que vocês estão sentindo, que às vezes não é nem tão favorável, né? Principalmente para os temas que necessitam muito de um olhar mais centrado, mais objetivo, mais racional. Sexta-feira, dia 15, então nós temos a Lua formando uma conjunção com Marte. Bom, aqui a dispersão total, coloquei mesmo, gente, porque tanto a ação como os interesses, o ritmo do dia está instável, mutável. Então aqui não é um momento mesmo bom para escolher para inícios, tá? Evitem esse momento porque as coisas vão e voltam, vão e voltam, vão e voltam, então não chegam à conclusão. São muitas voltas no mesmo tema, né? Ou então muitas possibilidades e a ação não sabe muito bem para onde ir. Lembra que eu falei de uma ação que dá muitas voltas em Peixes? E muito motivada por sentimentos. O que eu acho que é mais prejudicado aqui é o fato do regente clássico de Peixes, que é Júpiter, também ter ingressado no movimento retrógrado ali no dia anterior. Então o quadro realmente é de dispersão. E qualquer início aqui vai correr esse risco de tenta uma coisa, depois tenta outra, depois tenta outra, depois tenta outra. Sabe quando a gente vai tendo uma ação atrás da outra, fica com aquela vontade de eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, mas fica meio desbaratinado, meio perdido? Evitem então essa influência porque ela tem um teor emocional muito elevado e não facilita muito a objetividade, né? Não é uma influência muito favorável. Agora, se você tiver que lidar com um tema extremamente criativo, subjetivo, místico, muito fora de temas racionais, essa influência pode até ser favorável, né? Porque um dos temas mais marcantes de Peixes é exatamente essa coisa do misticismo, de um olhar totalmente subjetivo, né? Mas vai com calma. E às 13h57, então a Lua chega à quadratura com Mercúrio. Então Mercúrio está dinâmico, aberto nas suas múltiplas possibilidades aqui de pensar, de possibilidades, né? Tá com uma versatilidade mental bem legal. Mas a Lua em Peixes tem um teor emocional. E a natureza do aspecto também não facilita muitas coisas, né? Então o que a gente tem aqui é uma dificuldade de conciliar interesses muito emotivos, muito emocionais, com esse teor muito mental. Não é muito fácil, inclusive para verbalizar as coisas, né? Outro momento que não é muito adequado para inícios, porque as coisas podem fluir muito em torno de buchicho, burburinho, fofoquinhas, e evitem isso, inclusive, né? As coisas vão surgindo muito nesse tom
do diz-que-me diz-que, né? Então, um fala uma coisa, outro fala outra, e aí as coisas não se concluem para um centro, né? Não se convergem para um centro. E no dia 16, no sábado, o único aspecto, novamente, no sábado, é da Lua com Vênus. A gente viu o aspecto de oposição de Lua com Vênus no sábado anterior. E vai acontecer no final da tarde, ali às 17h35. Mas Lua emocional e Vênus retrógrada em Gêmeos totalmente dispersa. Então a influência para compras, interesses e no nível sentimental, afetivo, ela é complicada, assim. Ela é muito emotiva e assim, muito envolta em desejo e nada prática. E eu vejo essa influência do tipo, por exemplo, para temas afetivos, de você ficar muito na paquera, se deslumbrando muito com as coisas, ficar muito envolvido nesse clima mágico aqui de peixes, né, muito místico, imaginativo, e perde o tema mais racional. E o mais desafiador é que Vênus tem uma relação com os desejos. Então, junto aqui interesses com desejos e uma influência mais desagradável aqui da quadratura, e o clima fica totalmente perdidão, totalmente emotivo, né? Bom, e aí a gente tem também os temas ligados à parte financeira, né? A parte monetária, que não é recomendável para esse tipo de influência, né? Então, fiquem atentos aí ao dia 16 sobre esse teor emocional, porque ele está muito instável. E assim a gente fecha essa semana, que tem muitos eventos e vocês puderam perceber que ela é bem instável, e eu não recomendo a semana inteira, pessoal, assim, para início de atividades, principalmente para temas importantes, eu não recomendo essa semana. Se for possível deixar para um outro momento, é até melhor, porque a gente tem sequência de planetas ingressando no movimento retrógrado e a Lua formando alguns aspectos desafiadores aqui também. Mas eu deixo um abraço forte para vocês, aí na semana que vem a gente volta, tem mais movimento aí no céu na semana que vem, né? Então a gente volta para conversar um pouquinho mais. Um abraço forte então e até a próxima semana.